się, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich. Olá, pessoas! Sil aqui começando mais um episódio do nosso querido Rainhas do Grito, e hoje para falar de um filme que me é muito querido também, tá na nossa listinha aí desde o começo, quando a gente começou a pensar no que falar aqui, porque ele tem muitas particularidades, eu diria. Mas antes da gente entrar no filme em si, de dizer qual que é, vamos lá, deixa eu cumprimentar minhas colegas. Boa noite, Cecília. Boa noite, Sil. Boa noite, Nath. E hoje eu tô animada pra falar sobre esse filme que charmosamente estranho, do jeitinho que eu gosto. É isso. Boa. E boa noite, Nath. Boa noite, Sil. Boa noite, Ceci. Boa noite, ouvintes. Estou muito satisfeita porque esse filme mescla duas coisas que eu amo muito, que são horror e musical, né, bicho? Nossa, satisfeita. Bom, a gente tava conversando antes aqui que a Luíse tinha que estar aqui hoje pra dar uma mão, principalmente nas pronúncias. Então, ouvintes que saibam falar polonês, caso haja. É capaz que a gente dê umas escorregadas aqui, mas, né, vocês vão entender. Porque a gente tá aqui hoje pra falar de um filme polonês que se chama The Lure, na tradução pro inglês, é como ele ficou mais conhecido. Aqui ele chegou a receber o título de A Atração, mas o título original dele é Corki Dancing. Bom, por favor, gente, não me cancelem pela minha falta de polonês, mas esse filme em português é A Atração, né? É um filme de 2015, é dirigido por Agnieszka Smoczyńska, né? E roteirizado pelo Robert Bolesk. E, Nath, do que se trata esse filme? Bom, nosso querido The Lure acompanha duas meio-irmãs, não sei exatamente, que elas são duas sereias e elas acabam trabalhando numa boate de atrações noturnas, se é que vocês me entendem. E aí, uma delas acaba se apaixonando por um humano e muitas coisas vão acontecer nesse meio do caminho, entre sangue, decepções e músicas, por que não? Eu vou dizer já que eu amo as músicas desse filme. Muito pertinentes, são muito bem colocadas, assim, né? É igual as pessoas dizem, né? Quem não gosta de musical diz que quer morrer na hora que as pessoas abrem a boca pra cantar, né? Porque é a cada segundo. Obviamente, né, gente? Mas tudo bem. Mas nesse, como o musical não é a cada segundo, eu acho que cada música é tão bem encaixada que você nem sente, assim, sabe? Então, eu acho que pra quem detesta musical, primeiro que vocês estão errados, brincadeira. Ou não. Mas dá pra gostar desse daqui, viu? É, exatamente. E assim, todo mundo tá com, recentemente, a coisa de musical na cabeça por conta do desastre que foi Emília Pérez, né? Mas eu também, assim como a Nath, eu sou muito fã de musical. Eu acho muito mágico, eu gosto bastante. E eu acho que ser um musical é perfeito para esse filme, porque a gente tá falando de sereias cantam, né? Assim, então, o filme abre com uma sequência assim, e eu acho que eles conseguem fazer o gancho musical de uma forma muito bem feita, mesmo nos momentos onde não tem música, né? Onde é só a trilha mesmo de fundo. Tem todo um contexto musical muito forte esse filme, não parece algo desconexo, igual a gente poderia falar, por exemplo, de Emília Pérez, né? Que é completamente desconexo. O personagem tá numa situação nada a ver e, enfim, o filme não tem essa pegada musical, e aqui, pra mim, encaixou perfeitamente esse gênero musical. É um elemento que, pra mim, super combinou. Eu acho, e eu gosto desse começo também, que pra mim já foi uma surpresa, porque eu achava que as duas sereias iam comer aquela banda inteira, né? E não foi isso que aconteceu, acho que por causa da mulher que tava lá, porque ela não cai no canto das sereias, né? E ela grita. E aí acho que dá essa quebrada. E aí elas vão pra essa boate que... Bom, o filme se passa, eu acho que nos anos 80, né? Ele tem uma estética bem oitentista e bem legal também, mas a boate é muito estranha, né? Tipo, é um lugar muito decadente, assim, pelo menos até que as sereias cheguem, né? Acho que elas como nova atração, assim, Sim. dá aquele up no lugar, mas até então é muito esquisito, assim, é meio triste, meio vazio, né? Só dá uma Só galera tem mais gente velha. mais velha, exato, é muito bizarrinho. E uma coisa que eu gosto desse começo é que ele faz essa brincadeira do contrário, né? Porque começa com um homem cantando na orla ali,
ali. E aí o canto dele meio que atrai elas, né? Elas saem, dão uma olhada. E aí sim, elas começam a cantar e pedir pra elas chegarem na costa. Elas prometem que não vão comer ele, mas dá pra ver que ia rolar assim se elas não fossem interrompidas, né? Mas eu acho legal. E eu acho bem bonito os desenhos nos créditos iniciais, assim, né? Nessa abertura da figura das sereias, tal, atraindo e afogando os homens. Então, acho esse começo bem legal. Depois que elas, né, essa mulher que corta a vibe aí delas comerem a banda e tal, até porque é filho, né, da mulher, se eu não me engano, ou é só da banda, eu não sei, não ficou muito claro. Qual é essa formatação, assim, é outra coisa esquisita, esse filme é muito esquisito, né, tem várias coisas, e acho que a banda é uma delas, assim. É uma família meio disfuncional, né, assim, ele, ao mesmo tempo que parece que a mulher e o cara lá, o baterista, eles aparentemente são um casal, mas a gente não sabe também qual que é o nível de relacionamento do menino com ela ou com ele. Enfim, fica um contexto familiar, principalmente quando chega as duas, né? E aí isso fica, pelo menos durante uma boa parte do filme, um pouco mais nítido, que eles funcionam meio que como uma família. Mas uma coisa que eu gosto muito, eu acho que é o que vocês falaram, assim, o início do filme é muito bom, já dá o tom e já mostra que é um filme diferente. Eu também fiquei super surpresa que era um musical. E a cena daquele teste de sofá, né? O que é aquela cena? Assim, é maravilhosa, assim. Obviamente é uma coisa horrível que acontece, tá, gente? Não. Mas, assim, ela é muito bem feita, assim, a cena, a primeira vez que elas se transformam em sereia, pra mim, foi maravilhosa. Eu acho que é a estética de sereia mais diferente que eu já vi, que mais me agradou, de verdade, assim, que parece mais uma moreia, aquela cauda delas, não é bem um peixe, né? Meio que dá uma desvirtuada na ideia que a gente tem de sereia, que eu acho bem legal. E eu acho que o filme também tenta fazer essa piscadinha de olho pra filmes como A Pequena Sereia e tal, porque realmente as personagens, elas têm aquele visual meio angelical, elas parecem ser muito novinhas, né? Realmente muito novas. Tem toda uma questão, um subtexto envolvendo a liberdade feminina e a questão da natureza, né, violenta das sereias, que elas, na verdade, né, são seres que uma delas, mais pra frente a gente vai falar, né, vai ceder a esse impulso, e a outra vai tentar ir por outro caminho. Então eu acho que também tem um contraste legal, assim, nisso. E até essa cena do sofá, né, que a vocal dessa banda que corta o clima, leva elas pra serem funcionárias aí da boate, né? Ela apresenta essas meninas como filhas de uma amiga, né? E aí o dono da boate, junto com outro homem, que são, claro, homens velhos, brancos, aquilo que a gente tá cansada de criticar aqui nesse podcast. Mas eles, obviamente, estão tocando aí nessas moças sem consentimento. E quando elas não estão com cauda, né, na versão peixe, vamos dizer assim, ele até fala uma hora que elas são fechadas, lisas como uma Barbie, né? Pra quem não assistiu e está imaginando aí. E aí, quando joga água nelas, elas criam a cauda e as escamas. E aí, a primeira coisa, depois de jogar água nelas, esses homens vão procurar o quê? A vagina dessas moças, né? Dessas jovens. Acham uns buracos ali e falam assim, é aqui, enfia o dedo, né? Falam comentário, só tem cheiro de peixe, né? Coisa que, enfim, a gente já sabe que tem esse tipo de violência, esse tipo de comentário maldoso / muito fora da realidade com a genital feminina, etc, enfim, né? Então, já começa errado, e começa não, né? Continua errado, no sentido de que essa dançarina que meio que adota essas meninas, né? Tem uma cena mais pra frente que tem esse desejo homoerótico com essas meninas, ela sonha / fantasia, elas mamando no peito dela, né? Então, assim, esquisito, define, né? Total. É tratar o corpo desses seres, né, dessas meninas, como uma forma de fetichismo também. Então, o fato delas serem sereias é que desperta o interesse nas pessoas, inclusive o interesse romântico de uma delas, né? E que depois a gente vai ver que o cara acaba... O problema pra ele é ela ser sereia, e esse também é a solução, porque ele também se desinteressa por ela depois do que vai acontecer, que, enfim, a gente
A gente pode falar mais pra frente. Mas é isso, eu acho que tudo gira em torno dessa fetichização mesmo, desses seres. E até na primeira vez que eu assisti esse filme, eu não tinha visto por esse ponto de vista, mas depois que eu vi outras pessoas comentando, né, com muito mais embasamento do que eu vou trazer, já deixo, né, esse disclaimer. Mas se a gente olhar por um olhar trans, também tem muita coisa, porque, porra, a gente tem basicamente uma cirurgia. Não é exatamente de mudança de sexo, né? Mas é uma... Naquela cena da banheira, que o menino, o Mietek, ele fala pra Silver, que ela tá interessada nele, né? E ele fala pra ela uma coisa que eu acho que deixa muito claro esse ponto, que é, o mesmo que você fizer uma cirurgia pra ter pernas, pra ter órgãos genitais, né? Eu sempre vou te ver como um animal, como um peixe. E eu acho que quando se começa a olhar essa história pelo ponto de vista trans, tem muitas coisas assim, muitas metáforas nesse sentido. Eu nem sei, porque vendo a diretora, né, a Agnieszka falando, ela disse que se inspirou sim na Pequena Sereia, né? Apesar de ser uma história diferente, são duas sereias e tal, mas tem muitas semelhanças também, principalmente com o conto original, nem tô dizendo a Pequena Sereia da Disney, enfim. Mas ela também se inspirou na própria história, porque a mãe dela tinha uma boate, então ela passava muito tempo lá e ela disse que teve muitas primeiras experiências lá, em todos os sentidos, assim, bebida, cigarro, a primeira decepção amorosa dela, ela disse que foi lá, e isso enquanto ela tava crescendo. Então ela usa esse filme pra contar uma história de amadurecimento mesmo. Ela quis falar, por exemplo, das mudanças pelas quais um corpo feminino passa quando tá se desenvolvendo, a menstruação, a ovulação, os cheiros que vão aparecer, os fluidos, enfim, tudo isso, né? E ela tá usando as sereias pra falar de tudo isso. Mas eu acho, é isso que eu acho mais legal, né? Cada pessoa com a sua experiência de vida vai encontrar outros significados na história. E aí, vendo de novo o filme com isso na cabeça, eu acho que também fica muito fácil de identificar, mesmo que não fosse a intenção inicial da direção e do roteiro, enfim. Tem até uma parte que eles estão analisando elas, né? E o cara fala assim, ai, né, será que elas são perigosas e tal? E aí o outro responde que, elas são muito jovens, então elas não mordem. Então também tem essa questão, mais uma vez, né, falando de abuso, do quanto essa violência, né, contra as mulheres de qualquer idade, né, por esse olhar da inocência, eu acho que falando até em fases de desenvolvimento, nessa cultura machista sempre tem uma justificativa que os homens usam pra se dar essa permissão de abusar, né, das mulheres, né? Então aqui é só assim, é novinha não morde. E o famoso mal sabem, né? Então... Literalmente. Pois é. Uma coisa que eu acho engraçada, enquanto eu tava assistindo, que eu não tinha me tocado da outra vez, que eu vi, que o nome delas, né, são conhecidas ali, são denominadas como dourada e prateada, né? Só que dourada é a morena e prateada é a loira. Eu fiquei confusa e aí com eu ficava isso. assim, Eu fiquei... não tá errado isso daí. Eu fiquei confusa, inclusive, na hora de fazer as minhas anotações, porque eu ficava assim, não, mas... Aí eu gravei dessa forma, né? Eu falei assim, não, é o contrário, porque realmente deu uma confundida. É o contrário. E é muito bonitinho, assim, né? Que nem essa dualidade, né? Entre a inocência e a ferocidade delas em formato de... Em formato é ótimo, né? Delas sendo sereias, mas é uma das cenas musicais bem bonitinhas, assim, é elas encantadas com a cidade, né? Que elas vão comprar roupa e é tudo muito colorido. E aí tem toda essa coisa de, nossa, a vida é incrível, a cidade é incrível. Bem Arielzinha lá que queria estar onde as pessoas estavam, né? Quando elas, pra quem não viu ou deseja ver, né? Quando elas estão no formato sereias, elas não são as sereias tão delicadinhas assim como esse rosto jovial parece, né? Igual as meninas estavam falando, a cauda é um troço enorme de longo, assim, né? Eu não entendo nada de peixe, até porque não como peixe, então eu não sei que tipo de peixe seria. Que pena seria. Eu precisava tipo uma moreia. Essa piada. Joga assim, uma moreia. porque ela é... Cecília disse, eu confio.
Eu confio. Ela é alongada. E até assim, os dentes, né? Elas têm uns dentes assim, tipo, sabe aquele peixinho que foi descoberto agora há pouco, que era. Parece um ser abissal e é do tamanho de um dedinho. Fofinho. Fofíssimo. É igualzinho. Elas têm esse dente aí, né? Todo creepy e tal. E quando a dourada, né? Que é a morena, pra vocês não se perderem, igual eu. Quando ela mata, né? Os homens que... Quem cede a esse... Não é nem impulso, né? Essa parte natural da espécie delas e tal. Quando ela mata esses homens, ela seduz e mata os homens ali na beira do lago, de onde elas saíram e tal. Ela, inclusive, deixa faltando partes, né? Então, é uma coisa real, visceral, assim, animalesca e tal. Então, não é nada, bonitinha e só pela sedução da coisa. O que eu acho legal também, porque não fica erotizando muito essas garotas. Por mais que elas apareçam nuas, né? Aparece o seio o tempo todo tal, mas eu acho que é bem mais uma coisa natural, porque ali faz parte do que elas estarem sendo sexualizadas por conta disso, né? Então, por mais que tenha essa parte do mito da sereia seduzir os homens e tal, não é a sedução do corpo, do estar o tempo todo, kkk, né? Coisa do tipo que a gente vê muito nesses clichês de filmes de terror, principalmente oitentistas, onde as mulheres sempre são ou sonsas ou sedutoras, né? Então aqui não é essa sedutora da bobinha, do 100% sexy o tempo todo. Então isso eu acho legal também. A importância da direção feminina. É pra isso que a gente tá aqui. Sempre. Eu acho legal que quando a Golden vai seduzir alguém de fato, né, a princípio não com a intenção de comer a pessoa, mas quando ela tem aquela relação com a policial, né, eu nem sei, acho que a intenção inicial da policial era investigar uma morte mesmo, né, e só que elas acabam se envolvendo ali rapidinho. Primeiro que a Golden fica muito à vontade com a forma sereia dela, né, essa coisa do monstruoso, assim, e essa outra mulher com quem ela está também, né? Tipo, o rabo dela faz parte ali desse jogo. Eu acho bem legal essa representação também, que é uma cena bem sensual, assim, mas é isso, nunca exploratória, né? Eu acho, também concordo que tá muito bem feito, bem bonito. Uma coisa que eu gosto muito desse filme, e que eu tô pensando sobre isso até agora, na verdade, é a simbologia da presença de duas sereias. Porque eu ficava me questionando, mas por que duas sereias? Aí, ao longo do filme, isso pra mim fez muito sentido. Se a gente for parar pra pensar, uma tem uma feição muito mais passiva, angelical do que a outra, né? Tem uma sequência musical, né, que elas estão cantando, e que ambas estão olhando pra câmera, e você vê nitidamente a diferença entre uma e outra, né? Uma muito mais fugaz, uma muito mais enérgica, e a outra completamente, até muito pálida, né? Que é a prateada. Que é realmente a personagem mais inocente, né? Que vai se apaixonar, que vai se decepcionar depois. E a outra representando a outra face da natureza, digamos assim, dessas mulheres sereias, né? Que representando a natureza mais violenta, a natureza mais... Ela fala, assim, tem uma hora pra irmã, fala assim, a gente vai ficar só um tempo aqui, porque a gente vai conhecer outros lugares, né? Ela tem um espírito aventureiro também, uma coisa livre, uma coisa... eu vou matar quem tiver, né? O homem que tiver no meu caminho e que, enfim... Desde o primeiro momento, né? Desde quando elas saem daquele teste de sofá, o cara... As pessoas vão passando na porta e ele vai dando, tipo, um chutinho na bunda das pessoas, né? Do pessoal que vai fazer a apresentação lá no bar. E aí, na hora de chutar a bunda da Dourada, ela fala, não, você não vai encostar em mim. Né? Enquanto a irmã dela, assim, tipo assim, Sim. Meio que deixa, assim, as coisas acontecendo. E a irmã dela é aquela também que não acredita, né? Ela fala, olha, você vai virar espuma do mar se você se apaixonar por esse cara e esse cara te largar por outro, assim. E ela, não, você é burra, você acredita nesse tipo de conto. Então, assim, essa dinâmica é uma dinâmica
que pra mim funciona muito bem, muito bem. É praticamente o que vai movimentar o filme, porque são as decisões das duas, né, principalmente da Prateada. E junto a isso também, uma coisa que eu gostei muito é o elemento do horror. Eu acho que é um filme que tem uma boa quantidade de body horror. E, de novo, o visual das sereias é muito legal. Os dentes que a Nath falou realmente dá um senso de alerta, assim. Você fica... A todo momento eu achava que elas iam matar. Eu ficava pensando assim, não, talvez elas estão sendo sorrateiras, né? Não dá pra confiar muito bem, né? Então, assim, eu acho que o horror aqui é muito bem trabalhado também. Muito. Eu adoro que elas arrancam os corações das pessoas, assim, é incrível. Sim. E só fazendo uma pontuação aí pra quem está ouvindo, que no filme trabalha com essa história onde se uma sereia se apaixonar por um humano e esse humano trocá-la por uma outra pessoa, a sereia vira espuma do mar, né? Ela morre. Então tem essa questão aí, e a Prateada, ela é avisada disso. A Dourada fica preocupada porque vê o tempo todo ali os olhinhos dela brilhando quando vê o roqueirinho lá e tal. Ai, amiga, tá aí o erro, se apaixonar por músico, cara. Sempre falo pra vocês. Sim, eu também aviso, já avisei muito. Ai, ó, os filmes estão aí para comprovar. E aí, então, trabalha com essa mitologia aí, né, do mundinho delas, né? Tanto que chega um momento do filme que existe um homem sereio, achei tudo, principalmente porque ele é o quê? Punk. Então aí eu estou entrando em hipocrisia no meu relato? Estou. Mas é um punk sereio macho que reforça esse aviso, né? E aí a Dourada fica ainda mais preocupada. E a Prateada assim, não, eu vou viver um amor aqui por causa desse macho. E assim, gente, se afastar de si mesma por conta de macho nunca vale a pena. Principalmente se você é sereia, cara. Ou qualquer outro ser místico / especial. Se você é mulher, olha só. Olha só. Ai, mas é no caso isso. ali, ela ia mudar quem ela era, né? Tipo assim, poxa, ela ia abrir a mão de quem ela era, da liberdade dela pelo cara. Então, assim, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Por um músico feio. Qualquer Jurandir, como diria a Cal no episódio anterior. Nossa, Jurandirzinho muito, de tá banda indie qualquer, que você vai aí, ó, em qualquer showzinho de qualquer banda Fresno aí, em qualquer árvore cai 20 desse. Não tá valendo a pena. Então. Nada contra pessoas que vão em show de Fresno, inclusive, também já frequentei esses lugares. Mas a Ceci falou dessa coisa da expressão das duas, né? Que eu acho muito bem marcante mesmo. E eu fico muito triste no final, no casamento. Porque a Prateada tá olhando, assim, o cara que ela gosta, casar com outra pessoa, mas ela tá com uma carinha tão, tipo, estou feliz por eles. Sabe? Dá vontade de dar um chacoalhão? Dá, mas eu fico com uma dó também. É muito trágico, assim, né? Uma história bem trágica. E essa relação das duas, né? Igual você está falando dessa diferença bem nítida, né? O que pra mim não tinha ficado muito nítido era se elas de fato eram irmãs ou é tipo irmãs na sororidade, né? Porque tem uma cena que elas se beijam até e às vezes parece que não é só uma preocupação da Dourada em relação à Prateada, né? Mas às vezes parece um pouco de ciúmes, de inveja, porque tem várias músicas em que elas cantam, e principalmente a Dourada, né, sobre se sentir sozinha. Essa parceria que elas teriam nos mares aí, tirando fonte e voz da minha cabeça, que indo pra terra meio que quebrou isso, né, porque a Prateada tá totalmente focada no macho lá e ela é deixada de lado, né? Então elas vão perdendo essa conexão de dupla. E por falar em conexão, eu acho incrível que elas têm uma comunicação telepática com barulho de peixe, golfinho, sei lá o quê. E aí a legenda vai traduzindo pra vocês, né? Então eu acho isso maravilhoso. Eu ia falar justamente isso, porque a gente fica com essa dúvida, né? Se elas são irmãs ou não. Mas eu até acho que a ideia é mostrar que a conexão delas é justamente pela natureza delas. Por serem quem elas são, né? E aí é uma metáfora, de novo, pra ser mulher mesmo, né? Ou pra ser uma pessoa trans, né? Não sabemos. Pode se aplicar em outras circunstâncias. E eu acho
acho muito legal essa relação como é construída, né? Até na cena, quando elas começam a brigar, e aí uma começa a cantar uma música que parecia uma cantiga, né? E aí elas, de repente, param, assim, né? Veem o que elas estão fazendo. A narrativa querendo lembrar, principalmente a prateada, de quem ela é, né? Tipo assim, olha, teu lugar, talvez o seu lugar não seja aqui. Igual ela quer a todo custo agradar o menino, pra ficar com o menino. E ela acaba querendo ir contra a natureza, né? A própria natureza dela. Então, realmente, é uma relação que é construída de uma forma muito intensa, assim, né? Que talvez a gente... Eu queria ser uma sereia pra saber como que é. Eu não... Eu já também. precisa se comunicar assim? Eu largaria Né? tudo pra Então. ser uma sereia. Eu largaria o capitalismo, eu largaria a minha profissão, eu largaria tudo. Pra o quê? Ainda Viver no mais. mar, viajar por aí com a minha cauda, sem um boleto pra eu pagar? Que delícia. Exato. E ainda mais porque, gente, assim, elas saem da água e cria perna numa boa, assim. Dá pra... Se você cansou de viver longe do capitalismo, no mar socialista, você pode sair, dar os seus rolês e depois você volta, sabe? Não tem problema você não ter uma genitália. Isso é o de menos. Isso é o de também menos. acho. Eu também super iria. E até nessa preocupação, né, da dourada com a prateada, tem uma parte, acho que faz parte aí dessa mitologia, que ela reforça que elas precisam cantar juntas. Acho que também para reforçar essa questão desse vínculo, dessa união. E tem uma coisa que eu também não canso de falar aqui. Cara, acho que o famoso só quem viveu sabe o quanto é um negócio, às vezes, inexplicável. Essa amizade feminina entre mulheres, né? Essa conexão, essa comunidade que a gente acaba criando entre nós. É uma coisa, assim, eu acho, às vezes, inexplicável e tal. E acho que aqui tem essa questão de, porque ela fala, a gente precisa cantar juntas. E a prateada, não, bicho, o quê? Né? E, de fato, né, aí, não, tudo aqui é spoiler sempre, mas, de fato, o machinho que ela se apaixona não quer ficar com ela. Tanto igual as meninas falaram, que ele fala que ela sempre será um animal, um peixe. Ela faz um transplante de pernas humanas, né? Da parte de baixo do corpo aí, pra poder ficar com esse cara. E mesmo assim, as coisas não dão muito certo. E ele acaba se casando, de fato, com outra mulher. E ela... de fato, perde a voz. Então, eu gostei dessa simbologia que reaproveita, né, dessa parte pequena sereia, a que pena seria da coisa, que ela perde a voz como um marco para essa perda de identidade, né? Conforme ela vai se afastando aí do que ela realmente é. Então, isso eu achei muito, muito bem colocado, assim, todos esses símbolos, tal, como isso foi bem escrito e bem mostrado, sabe? Esse filme é incrível. Incrível. Que as músicas também ajudam a contar essa história, né? Assim, igual a Nath falou, não é um musical cansativo. Eu acho que tem gente que não gosta de musical que pode gostar desse filme, justamente porque é muito bem dosado. Tem cenas, inclusive, de sequências musicais que são de apresentações da boate, então bastante orgânico, né? Essas cenas. E também todos eles têm um momento, né? De mostrar, de música solo pra desenvolver um pouco o personagem. Então, toda essa história, ela é muito bem acompanhada musicalmente. E eu, pelo menos, curti bastante, assim, achei as letras bem legais, assim. Obviamente que polonês, eu acredito que tem alguma questão de tradução, às vezes, de legenda, que a gente acaba, talvez, perdendo alguma nuance, né? Porque tem uma pegada mais poética, algumas músicas. Mas eu acho que super casou, que provavelmente não foi feito pelo ChatGPT, né? Então, é uma coisa que é legal, assim, pra quem curte musical. Até eu assisti... Bom, esse filme, claro que não está disponível legalmente em lugar nenhum aqui, né? Mas eu assisti com legendas em inglês e, tipo, com certeza já se perde aí, mas eu tenho assistido muito filme. Gente, primeiro, muito obrigada aos legendadores que disponibilizam as coisas pra gente. Anjos né? sem asas. Não quero, não
Zero críticas, assim. Justamente, né? Claro que quem legenda um filme polonês dificilmente vai falar polonês, sabe? As pessoas vão pegar a legenda em inglês e traduzir pro português. Então são várias camadas em que as coisas vão se perdendo, né? Ainda mais num filme com música. Aí você vai traduzir as músicas. Como a Ceci falou, muitas nuances pode ser que fiquem pelo caminho mesmo. Não só nesse, mas qualquer filme, principalmente que não seja de língua inglesa, né? Que é o mais comum, assim, das pessoas saberem, pelo menos. O que é triste, né? Se um filme desse chegasse pra gente de uma forma mais formal, digamos, talvez a gente tivesse essa tradução direta, assim, né, pra gente. Mas a gente sabe que isso nunca Então, vai por acontecer. favor, continuem Quem legendando. sabe logo menos. E quem sabe logo menos, porque tem um outro filme da mesma diretora que chama Fuga, que está disponível agora no Filmica, se eu não me engano. Então, assim, Ai, olha. se chegou, pode ser que o próximo, que o Delor chegue também um dia, quem sabe, né? Eu torço pra que sim. E a Filmica é um serviço de streaming que, assim, é bem respeitado, né? Eu acho que eles fazem um trabalho muito bom. Assim como a MUBI, a Reserva e Movision. Alô, streamings, olha só. Propaganda de graça pras Todo mundo gatas. falando nome aqui. De coração, hein? Já... Tamo falando nome e tamo falando de E coração. e Só estão sendo deixando. elogiadas. Não, é real. Estão sendo elogiadas. Exato. Não, eu nem vou citar o resto, os, digamos, maiores, assim, porque são os que fazem um trabalho mais o porco. vermelhinho. Sim, O patifaria. vermelhinho. Eles pegam quantas vezes não aparece? Você tá eu acho, tipo, as legendas do Insanos. Eles soltam uns easter eggs ali no meio. E às vezes aparece, você tá vendo um streaming e os caras usam a legenda do Insanos assim, novamente, não criticando a legenda do Insanos, mas eles inserem essas piadinhas. E aí vai aparecer no streaming que simplesmente foi lá e pegou, ao invés de, sei lá, pagar alguém pra fazer, sabe? Como deveria ser, assim. Então, pegando da galera que faz de graça. Insanos e merecem isso é muito muito. comum. Merece. É isso. E assim, aproveitando que a gente tá falando de coisas insanas, kkkk, de uns tempos pra cá, não que isso nunca existiu, mas a galera meio monster fucker aí, pode ser um prato cheio pra você, que curte uma coisa meio fantástica aí nesse sentido. Eu gosto, falando, né, desse adendo, eu gosto da cena lá em que elas transam, né, a Dourada com a outra mulher mais velha e tal, porque é legal nessa escolha e essa dualidade em comparação com a Prateada, porque a Prateada, ela se transforma totalmente em humana pra poder ficar com o cara, e o cara fala que mesmo com duas pernas ele não consegue, né? E a Dourada, quando ela vai se relacionar com essa mulher, elas vão transar com ela em formato de sereia em cima da cama, né? Então, e é uma coisa assim, bem natural, é ótimo, porque ela é uma sereia. Mas você vê ali essa coisa dessa dualidade mesmo, né? Escancarada. O quanto você realmente, moral, não precisa mudar pra achar alguém que gosta de você do jeitinho que você é. Principalmente que não seja músico. Então, eu gosto quanto essa diferença e essa dualidade entre as personalidades e as vivências das duas são escancaradas aí o tempo todo pra gente, né? Total, fica bem mais interessante, né? Se fossem duas sereias iguaizinhas, assim, fazendo as mesmas coisas, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa. E acho legal, inclusive, ter o tritão, né? O sereio. Você falou homem-sereio, eu pensei no mexilhãozinho. Eu até queria que o Tritão tivesse um papel um pouco maior, assim. Quando ele apareceu, eu achei que ele ia ter alguma função narrativa, de repente, de participar de algum assassinato com a Dourada, ou de também parecer esse contraponto romântico, né, ao casal que a Prateada faz com aquele menino. Então, assim, mas... Enfim, não, né? Ninguém agradou a todo mundo, ninguém é perfeito. Mas, assim, eu acho que realmente é muito legal o fato dele fazer parte de uma banda, assim. Nossa, eu fiquei, assim, chocada com o visual dele. Eu achei muito massa, assim. Muito Sim, bom. e eu gosto de ele também ter feito modificações nele, assim, mas não totalmente que nem a Prateada, né?
Ele fala que ele perdeu um chifre pra um pescador, algo assim, e o outro ele mesmo tirou. Mas ele né, sendo um sereio, imagino que ele seja igual a dourada e a prateada, mas ele canta, então claramente ele não fez uma cirurgia pra ter perna, pra tirar a cauda. Né, ele deve ter a dele ainda, então. É meio que um meio termo ali entre as duas, né? É uma pessoa que quis fazer algumas modificações, mas não perdeu totalmente, não deixou totalmente essa natureza inicial dele, assim. Ele fala, né, uma hora lá que ele vem como esse lembrete de que aquele não é o lugar delas, né? Ele fala que é temporário, a gente vai migrar pra América, né? Um negócio assim, vamos nadar até tal lugar e tal. Então, ele vem mais como esse lembrete, mas eu também acho que se ele tivesse talvez um papel maior aí, como ferramenta narrativa, tivesse sido legal. Até se fosse usar ele como, sei lá, uma ameaça, uma coisa do horror, assim, né? Essa coisa mais palpável da própria mitologia entre elas e tal, mas seria um personagem bom. E assim, pra quem não me conhece, 2 fatos sobre mim. Eu sou psicóloga e eu sou fã de um showzinho punk. Então, na hora que eu vi o sereio macho que canta punk, bicho, eu fiquei, nossa. Se eu fosse adolescente assistindo esse filme, eu já tava com a caneta na mão escrevendo fanfic, cara. Na hora. Ia formar toda a sua identidade baseada em Delor. Ia. Exatamente. Adoro. Sabe uma outra coisa também que eu senti falta também, que eu acho que eu gostaria de ter visto mais? Quando a prateada tá fazendo a cirurgia dela, que é uma parte bem gore também, né? Eles pegam uma serra e cortam a menina no meio. E do lado tem uma outra moça que já está cortada, né? Ela tá com o tronco separado das pernas, assim. E eu achava que ela tava morta. Mas depois ela, tipo, olha pro lado, assim, sabe? E eu queria muito. Eu quero um filme sobre esta pessoa. Sabe? De onde ela veio? O que ela vai fazer com essa cauda agora? Sabe? Um spin-off. Eu acho que seria incrível. Nós tontona aqui, tudo falando que quer virar sereia, talvez ela tenha esse pensamento que a gente fala então, assim, você quer virar sereia, bicha? Ela o quê? Claro que eu quero. E aí foi lá. Agora mesmo. Inclusive, eu penso nisso, assim, a impressão que deu foi que ela literalmente queria virar uma sereia. E aí eu pensei muito naquele, não sei se eu acho que eu já até citei em algum episódio, o American Mary, que fala bastante sobre modificação corporal e como as pessoas têm fetichizam essas alterações no corpo, né? Como que isso tem a ver com identidade. E eu realmente queria ver um Delor 2 pra saber, assim, como que ficou, né? A vida dessa pessoa, qual que é a relação dessa pessoa com o corpo, porque ficou uma coisa meio implícita mesmo de que seria uma pessoa que realmente queria ser uma sereia, assim. Total. Fiquei muito interessada nela. Beijo, querida. Um beijo. Nem nome tinha. Espero tadinha. que tenha dado tudo certo na vida dessa bonita aí. Ela fez o melhor caminho. Escolheu melhor do que a prateada, tadinha. E assim, né, falando no caminho da prateada, bom, prateada de fato virou espuma, né? Mas o quão bonita é essa cena final, né? Visualmente falando. Super. Ela Casamento no barco e tal, tudo muito bonito nesse final. Ela flerta até um pouco com a coisa do conto de fada, né? Assim, a gente tá falando que uma das referências foi a Pequena Sereia e tal. E eu acho totalmente adequado terminar fazendo essa referenciação de uma forma mais nítida, né? Porque ficou uma coisa meio mágica, né? O finalzinho ali. Por mais que seja trágico, né? Uma tragédia grega, quase. Ficou realmente uma cena visualmente bonita. O filme, como um todo, ele tem um tom meio melancólico, né? Apesar do visual ser exuberante, as cenas que tem sangue, o sangue se destaca bastante, parece que tem muito tom de azul, um azul meio musgo, um negócio verde musgo também, né? A cena final, ela é muito ensolarada, ela tem cores muito quentes. Então, eu acho que tem um pouco dessa vibe de conto também, enfim, que dá um contraste, né, com o restante do filme. E eu acho que encerra de uma forma bastante poética também, né, essa história. Sim, totalmente. Ver a Dourada correndo atrás pra matar ele, né, assim, você fala, ai, bicha, meio minuto antes, né? Mas não ia adiantar, porque tinha que ser a própria prateada, né, se eu não me engano, pela mitologia lá,
a própria Prateada é quem tinha que matar esse boy que ela se apaixona pra poder não virar espuma, né? E ela só não consegue porque é isso, né? Uma pena. Quase foi, né? Quase, Ela chegou a uma colocar pena. os dentinhos pra fora lá, mas Não deu. não deu. Essa daí. Mas é bem bonito mesmo. E eu gosto desse resgate também do conto original, né? Porque acho que a gente crescendo com as adaptações da Disney, todos os contos do Hans Christian Andersen, dos irmãos Grimm, tudo tinha final feliz, né? E aí depois a gente cresce, pega os originais pra ler e é só desgraça. Então, Exato. achei legal também esse resgate. Bom, então chegamos aos nossos sabores e dissabores. Eu não vou começar porque para variar eu tenho que pensar um pouco mais. Então, Nath, se você quiser ir primeiro. O meu sabor, uma coisa que eu gostei muito, foi a cena delas cantando meio roqueiras, assim, ainda na boate. É a cena que acaba rolando o beijo delas, mas é essa cena também em que a boate tá revitalizada por causa delas, que tem essa parte que a Ceci falou delas olhando pra câmera e tal. Eu gostei muito do visual delas, mas elas elas não, né? A Dourada no show punk, cara. Putz, foi tudo pra mim. Esse é um sabor, tirando que, ao todo, o filme inteiro é um sabor, as garotas que sempre gostaram de sereia, pra dar uma complementada aí no acervo de vocês, esse filme é uma grande diferença, assim. Então, eu gostei bastante. Acho que dessas duas cenas e da cena também da Dourada com a mulher mais velha lá, em que elas estão entregues uma à outra. E o Gore. O Gore também, sabor. Sempre bem-vindo. E você, Bom, gente, Ceci? esse filme, eu adoro também ele. Não dá pra negar, assim. Que eu realmente fiquei encantada, assim, com essa história. Pra mim, um sabor, vou falar uma coisa mais específica, né? Que é toda a sequência da parte do transplante lá da cauda. Tem um plano aberto, assim, que é muito bonito. Que mostra a cauda dela toda, assim, ela deitada e a menina do lado. E eu achei muito bonito esteticamente mesmo, assim, né? Obviamente, eu tenho vários outros sabores. Praticamente tudo, né? 80% de tudo que eu falei foi só ponto positivo, assim, desse filme. Essa, especialmente, eu achei que transmite bastante a mensagem do filme no geral, né? Que é o momento ali do clímax dela, abrindo mão da sua identidade. Enfim, esteticamente é muito bonita. Ah, eu acho belíssima também. Acho que é quando mais dá pra ela toda esticada, né? Com aquela cauda gigantesca, assim, é bem legal. Bom, eu também, assim como vocês, quase que só tenho sabores. Então, mas pra escolher um, só queria falar da cena quando elas estão conhecendo a cidade, indo fazer compras, que essa sim é total musicalzinho, né? É um número musical que aparece mais do nada, assim, diferente dos outros que vem nas apresentações e tal. E é uma música tão alegre, sabe? Os tons de cores são diferentes do resto do filme. E tá lá no começo, né? Então eu acho que é uma cena bem legal, assim, e que depois o filme fica bem mais sombrio, assim. Então esse acho que é o último momento em que a gente tem mais cor, mais claridade, assim. Depois ele vira algo mais sombrio, então eu destacaria essa cena. Mas é isso, eu tô com vocês também, acho que os sabores que vocês escolheram também são incríveis, assim. Mas é isso, vamos aos nossos dissabores, então, Nath. Um sabor que eu tive, tem uma hora que elas estão na casa da família lá, né? Que elas meio que estão fazendo parte aí dessa dinâmica. E aí, ameaçados, o baterista da banda, que é, entre aspas, o pai aí dessa família, ele apaga as duas. E aí todo mundo, né, da banda, vai jogar as duas de volta ao mar. Abandonam ela, enrolam as duas num tapete, cada um num tapete lá, e joga no mar. E eu fiquei revoltadíssima que elas voltam, né? Porra! Ai, sim. São tantas oportunidades perdidas, sabe? Já tava lá na água mesmo. Nossa, olha a gente aqui que foi agredida, abandonada, exploradas, abusadas. Vamos embora, né? Já estamos aqui mesmo. Não, as gatas foram lá e voltaram. Então, esse é o meu sabor. Muito bem. Então, e você, esse Ceci? é um sabor meu. Concordando com a Nath, né? Eu vou falar um outro, mas já que ela comentou, eu também acho essa cena meio what the fuck. Eles enrolando elas no tapete por causa de um soco. Como assim, né? Matei elas. Eu achei meio what?
Porque assim, fora isso, eu acho que que pode se dizer um dissabor é que tem dois personagens que aparecem, um tem um pouquinho mais de função do que o outro, né, mas que desaparecem da história, assim, meio que sem encerramento ou sem nenhum desenvolvimento, né, como eu falei, foi o Tritão, né, que eu acho que ele poderia realmente ter uma função ali. Eu entendo que ela precisava encontrar alguém igual a ela, que não fosse a irmã, né, que trouxesse essa perspectiva de que ela poderia, sim, viver, né, livre, fazendo o que ela quer entre o mundo dos humanos e o mundo das águas. Mas, pra mim, pelo filme, eu acho que o filme ainda poderia ter um outro nível de violência e esse personagem poderia ser central pra isso, né? Pra apresentar a Dourada a um mundo um pouco mais violento, digamos assim, porque acaba que é muito esporádico, né, a ação dela. Assim, dá a entender que ela matou mais gente, mas a gente só vê, se eu não me engano, ela matando uma ou duas pessoas, não sei. Eu tenho essa impressão de que ele poderia realmente ter esse papel. E a outra personagem é a da detetive, que pra mim, a cena é maravilhosa das duas transando. E, de novo, é uma outra personagem que mostra uma outra forma de vivenciar a sexualidade, vivenciar as conexões amorosas e que, pra mim, poderia ter um pouco mais de desdobramento e não teve. Então, são dois incômodos que, de repente, não daria pra desenvolver os dois personagens, né, ao mesmo tempo, mas o Tritão me incomoda mais, né, o fato dele ser tão importante pra personagem e ser descartado, assim, de uma forma meio do nada, assim. Eu acho que o meu dissabor, eu tô com você, Ceci, e eu acho que, dando uma forçada de barra aqui, eu quero transformar esse filme numa série, porque eu acrescentaria ainda a menina cortada ao meio, né, como eu já disse, mas tem uma outra cantora também, vocês lembram, que aparece no começo. Do começo, né, que é a que comanda meio a coisa lá, né. E depois ela aparece de novo numa cena musical, quando tá todo mundo drogado, morrendo, e depois no barco também, eu acho que é ela, sabe? Então parece que é uma personagem que aparece ali de vez em quando, mas não tem um papel muito bem definido ali. Talvez ela pudesse ser algo maior nessa história, sabe? É outra que eu também fiquei curiosa, assim, pra saber quem ela é. Se quiserem transformar esse filme numa série, acho que, daria certinho. Perfeito. Fica a dica. Então vamos às notas, gente. Nath. Eu dou 4 estrelas para este filme. Achei ótimo, bons pontos, bom equilíbrio dos elementos, tudo funciona muito bem. Eu acho que, claro, funcionaria otimamente como um universo expandido aí, no sentido de outras histórias, igual a Sil disse e tal. Eu gosto muito. Tirando os dessabores citados, que concordo com as minhas amigas também, 4 estrelas. Muito bem. E você, eu vou dar Ceci? 4 também, porque eu realmente comprei a ideia do filme, eu adoro musical, enfim. Não é um filme perfeito. Eu acho que quando a gente vai falar se a gente gostou ou não de um filme, tem uma certa subjetividade no que a gente tá falando também, porque depende muito dos nossos gostos pessoais. Mas é isso, pra mim é 4, porque tem tecnicamente, de narrativa, algumas questões, mas é um filme que consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo e ele tem que ter um mérito, né, por isso, assim. Então... Eu acho legal, justamente, né, normalmente, eu acho que a gente tem concordado, tem dado notas parecidas, assim. Acho que só lá na primeira profecia que a Louise não gostou tanto. E é isso, é totalmente subjetivo, né? Às vezes a gente tá falando super bem de um filme, mas tem uma coisinha ou outra que já dá aquela derrubada, né? Ou um filme que não é tão bom, mas tem umas coisas que se destacam tanto que dão uma brilhantada também. E a nota também. É por isso que a gente dá a nota no final também, né, gente? Que a gente já fez todo o embasamento antes de chegar aqui. Porque quem vai só pela nota, acho que tá perdendo muita coisa também. Quantas vezes já dei um muito bom nota 2, né? Quem nunca? Mas eu dou 4,5, 4 estrelas e meia, porque eu gosto muito desse filme. Acho que a meia a mais é só pelas músicas que ficam na cabeça. Eu assisti esse filme, acho que terça. Eu sei que no mínimo até o carnaval inteiro, a gente tá gravando antes do carnaval, as músicas vão ficar na minha cabeça. Se estarei num bloquinho, estarei dançando o que estiver tocando, mas na minha cabeça estará tocando alguma música polonesa. E é isso, eu gosto muito e assistirei esse filme
devo assistir esse filme ainda muitas vezes na minha vida. Vamos de recados. Nath, você tem recados? Eu tenho sempre recados. Primeiro recado é que apoiem suas rainhas do grito locais, que somos nós. Você pode apoiar a gente comentando no seu agregador de preferência, comentando na postagem direto do site do Boca do Inferno ou nas nossas redes sociais pessoais de cada uma. Todo apoio, feedback é válido. Você pode deixar sugestões de filmes de terror dirigidos por mulheres. E agora nós fazemos parte do Apoia-se /Boca do Inferno, que também é uma maneira de você ajudar. Tem lá a faixa que cabe no seu bolso a partir de R$6, se eu não me engano, até um pouquinho mais para quem tá podendo. Então, apoie. Apoio assim, gente, você também pode avaliar a gente, né? Dá para favoritar aqui no Spotify, dar estrelinhas para o podcast. E esses são os recados. Muito bem, é isso. Essa parada da avaliação é bem importante também, que aí ajuda a gente a chegar em mais gente, né? E é isso que queremos, conversar com muitos fãs de terror. Esse é o nosso objetivo, e tem dos muita nossos gente que objetivos. precisa conhecer esse filme, gente. Compartilha com a coleguinha que adora musical, que adora filme de horror. É um filme que a gente falou aqui bastante sobre ele ser único, né? Então a gente tem que começar também a se propor a ter esse tipo de experiência, né? Que a gente nunca teve, de ver coisas diferentes, enfim, de se aventurar mesmo. Então apoia a gente, compartilha o episódio, manda pro coleguinha como uma indicação e assiste o filme. Ah, que pena seria, comentar. né? Ah, que pena seria se você não compartilhasse esse episódio com aquele seu amigo fã de Pequena Sereia. Todo mundo tem. Se não for você, é uma gay da sua família, é uma gay da sua rodinha. Alguém Sempre vai uma gostar. gay. Sempre Pode uma mandar. gay. Fã de Pequena Sereia? Sempre uma gay. Obrigada, gente, então. Meninas, obrigada por mais essa gravação. Ouvintes, obrigada por estarem com a gente. Comentem, falem conosco, a gente adora conversar. E é isso. Até a próxima. Tchau, Até. gente. Até a próxima. Pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok wojnę